I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship Him. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração tomados pela alegria do Teu Espírito Santo, por ver que a obra da nossa redenção já foi consumada de uma vez por todas. A Ti seja a glória para sempre, Senhor. Damos glórias ao Cordeiro. Te louvamos, Senhor, porque todo o cálice da Tua ira foi derramada sobre o Teu Filho lá na cruz do Calvário, porque Ele foi a nossa propiciação. Senhor, nós precisamos hoje que a nossa mente se abra para esta realidade profunda da Tua mesa. Nos ajude nesta hora, no nome do Teu Filho Jesus, que essa não seja apenas mais uma reunião, mas que essa seja a reunião da Tua igreja. A reunião onde o Senhor se coloca como o nosso bendito anfitrião nesta noite. E queremos estar diante do Senhor, queremos estar aos Teus pés. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo hoje, para que todas as realidades consumadas da cruz se magnifiquem nesta reunião no nosso coração. Isso redunde em louvor e glórias ao Teu bendito nome, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir as Bíblias aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, eu quero continuar compartilhando com vocês ainda sobre este assunto da aliança, que para mim é um assunto tão importante. Creio que nós nunca vamos entender verdadeiramente o que significa a morte do Senhor, em termos práticos, se nós não sabermos o que é esta nova aliança. Se nós não conhecemos a nova aliança, quais são os nossos direitos, quais são as promessas, nós jamais poderemos compreender e desfrutar em realidade de tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. O assunto da aliança é um assunto muito elevado do ponto de vista da doutrina cristã. O inimigo, ele tem todo o interesse que nós jamais viemos tocar na realidade deste assunto. Porque para o inimigo, quanto mais ignorantes nós formos, quanto às verdades fundamentais, ele sabe muito bem que mais vulneráveis, mais fracos, mais brechas, sempre haverá em nós, para que ele possa triunfar, nos escravizar e nos destruir. O assunto da aliança, dentro deste contexto da reunião da mesa do Senhor, é algo fundamental. Quando Paulo diz que este sangue é a nova aliança, ele não fez a mesma referência ao pão, ao corpo,
Mas por que ele diz, esse sangue é a nova aliança? Porque o sangue é o fundamento da nova aliança. A aliança é o documento, o sangue é o fundamento. Sabemos que, de acordo com o eterno propósito de Deus, o que Ele nos deu foi a aliança da sua graça. O que vamos conhecer é a eterna aliança da graça. Mas a Bíblia vai nos mostrar em Jeremias capítulo 31, sobre a velha aliança. E isso corrobora também com Hebreus capítulo 8. Então, se você toma a palavra de Deus, e você abre a sua Bíblia, aqui no livro de Jeremias, por favor, eu quero mostrar algo muito especial para você. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Observe isso aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança. Mesmo sendo eu o marido para eles, diz o Senhor. Então veja bem, aqui nós temos a referência à velha aliança. No Novo Testamento nós temos referência à nova aliança. Mas quando você estuda este assunto dentro do eterno propósito de Deus em seu Filho, nós sabemos que o que Deus nos dá é a eterna aliança da graça. Mas o que significa a velha e a nova aliança? Significa dois estágios. Aqui nós temos dois estágios do tratamento de Deus com o homem. Neste primeiro estágio, nós vemos toda a preparação, nós vemos toda a promessa. Mas no segundo estágio da nova aliança, o que é que nós vemos? Nós vemos todo o cumprimento e nós vemos a posse. Aqui na nova aliança nós tomamos a posse de tudo aquilo que nos foi prometido. Um outro detalhe sobre a velha aliança, que na velha aliança o homem recebeu a oportunidade de poder provar e viver de forma que ele pudesse agradar a Deus. Lá em Êxodo capítulo 19, Deus fez esta aliança com a nação de Israel. Se eles cumprissem as suas alianças, se eles andassem em conformidade à aliança de Deus, Deus estaria no meio daquele povo, aquela nação seria uma nação que poderia expressar o sacerdócio de Deus na face da terra. Então nós sabemos que o homem foi incapaz, a nação de Israel foi incapaz de corresponder às exigências de Deus quanto à velha aliança. Mesmo Deus tendo provido graça suficiente para que o homem pudesse corresponder a ele, o homem não foi capaz de poder corresponder às exigências de Deus. E o que nós aprendemos nesta primeira aliança, ou nessa velha aliança, é que o homem é totalmente incapaz de agradar a Deus por si mesmo e de si mesmo. Porque quando você olha para esse versículo 32 de Jeremias capítulo 31, você vê que a incapacidade do homem é descrita pela sua infidelidade. O homem foi incapaz de corresponder às exigências de Deus. E por ter sido ele incapaz de corresponder às justas e santas exigências de Deus, Deus diz que eles invalidaram a sua aliança. Percebe isso? Eles invalidaram. Por quê? Porque o homem é um ser incapaz de agradar a Deus, de corresponder às exigências do caráter de Deus. E tudo isso só pode ser tocado na esfera do conhecimento e da experiência quando você entende o assunto da velha aliança. Agora, quando você olha para esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo faz menção da nova aliança, você vai ver que na nova aliança Deus prova o que Ele pode fazer com o homem. Mesmo o homem sendo infiel,
mesmo o homem sendo incapaz, mesmo o homem sendo debilitado, Deus fez nesta nova aliança algo que não havia na velha aliança. A velha aliança foi invalidada por causa da incapacidade do homem de corresponder às exigências de Deus. E por conta disso, lá em Jeremias o Senhor diz que o homem invalidou a sua aliança, porque ela dependia da obediência do homem. Agora, nessa nova aliança, a validade dela não depende da nossa obediência. A validade dela dependeu daquele que Deus colocou como nosso fiador nesta aliança. O capítulo 7 da Epístola aos Hebreus diz que Deus colocou o seu próprio Filho como nosso fiador nesta aliança. Lá em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele mostra os princípios de serviço naquele ato de lavar os pés. Então, a partir daquele momento que ele reúne os discípulos no cenáculo, depois você vai para Lucas capítulo 22, primeiro ele lava os pés, depois ele senta com eles para poder celebrar a ceia. E quando ele toma o cálice, ele diz que aquele cálice é a nova aliança no seu sangue. Esse sangue que foi derramado por nós há 2000 anos atrás naquela cruz. E quando ele roga ao Pai, naquela oração sacerdotal, ele se coloca como nosso sumo sacerdote, intercedendo por todos nós. Quando você olha a cada esfera, a cada instância desses atos do Senhor Jesus a partir de João 13, você vai vendo o seu papel como o sumo sacerdote, você vai vendo também o seu papel como a oferta do sacrifício. Você vai ver o lugar que ele se colocou e a posição que ele tomou para poder ir além do véu. Aquele véu que só o sumo sacerdote poderia ir uma vez por ano. Ele foi uma vez por todas e realizou uma redenção completa no nosso lugar. Ele viveu uma vida de obediência. Ele só pôde entrar na morte e sair da morte porque ele viveu tal obediência. E a obediência dele foi imputada sobre nós, foi colocada sobre nós. Então, essa nova aliança dependeu de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele cumpriu e da sua perfeita obediência ao Pai. Então, agora você se dá conta da diferença da velha aliança para a nova aliança. A velha aliança dependia da fidelidade do homem, mas a nova aliança dependeu da fidelidade do Senhor Jesus. Então houve essa transição, a transição da velha para a nova aliança. Didaticamente nós podemos fazer essa transição aqui, pelos dois evangelhos, o Velho e o Novo Testamento. Mas nós podemos também ver que essas duas alianças, que representam estágios, representam processos pelos quais Deus tratou com o homem, com o propósito de buscar o homem. Você vai ver que esse progresso, toda essa transição de Deus, não é uma questão cronológica, não é uma questão histórica, é uma questão orgânica, é uma questão espiritual. Por favor, entenda isto. Essa transição não é uma transição cronológica, não é apenas uma transição histórica, é uma transição orgânica, é uma transição espiritual. Agora veja, qual é a natureza dessa nova aliança? O que tudo isso implica para nós? O que sabemos é que os povos antigos faziam aliança por causa de relacionamentos, para firmar relacionamentos, para trazer sentido aos relacionamentos, para promover confiança, segurança. E tudo isso está incluído naquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário. Esta aliança que Deus fez conosco, Ele fez para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele fez esta aliança conosco para nos dar segurança
de todas as bênçãos que nós recebemos mediante a oferta que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Como nós podemos ter segurança quanto ao perdão dos nossos pecados? Como nós podemos ter segurança que nós não entraremos na condenação da morte? Como nós poderemos ter segurança que Satanás foi eternamente vencido lá na cruz do Calvário? Ele não tem mais poder sobre nós, ele não tem mais domínio sobre nós. Nós somos arrancados do seu reino, nós somos transportados para o reino do Filho de Deus. Quais são as bases da nossa segurança? Como nós podemos professar isso? Como nós podemos professar que o sangue de Cristo Jesus purificou, limpou, apagou para sempre os nossos pecados? E que esse sangue ainda é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Aonde nós podemos nos agarrar? Quais são as bases da segurança quanto a todas essas promessas? A aliança que nós temos. Como eu e você podemos orar, reivindicar algo de Deus, reivindicar sua vida, reivindicar a graça do perdão, reivindicar o gozo do seu espírito, reivindicar a alegria da salvação, reivindicar cura. Como nós podemos reivindicar todas estas coisas? Quais são as bases que sustentam a nossa oração eficaz diante de Deus? Você quer saber quais são as bases? A aliança. Porque quando você ora, quando você está diante de Deus agarrado a esta aliança, você tem certeza que Deus não pode se voltar contra a sua palavra. Percebe, irmãos? Percebe isso, irmãs? Na sua infinita complacência, a nossa fraqueza, ao nosso desespero, a nossa necessidade humana, Deus procurou usar todos os meios para se chegar a nós. Percebe? Não tem uma palavra que pode explicar de forma mais íntima, de forma mais contundente, de forma mais poderosa, o que Deus fez para se aproximar de nós. Como você pode dizer que você tem uma vida íntima com Deus? Os casados aqui sabem disso muito bem. Deus te deu o seu cônjuge. Essa é a pessoa mais íntima. Essa é a pessoa mais próxima. Essa é a pessoa mais próxima do seu coração. É o seu cônjuge. Como você sabe disso? Qual é a certeza que você tem disso? A primeira certeza que você tem está na base da aliança que você fez com essa pessoa diante de Deus. E a aliança mostra justamente isso. Não tem uma palavra na Bíblia que pode explicar para nós a forma mais íntima da nossa filiação, da nossa união e do nosso relacionamento com Deus do que a palavra aliança. Quando você diz, eu estou em aliança com Deus, significa que tudo que é seu é de Deus, e tudo que é de Deus é seu. Por isso Deus procurou justamente esta palavra, para nos dar segurança, para nos trazer confiança. Não é uma palavra que reaviva a nossa confiança em Deus, mas do que a palavra aliança. Tudo está incluído nela. O efeito poderoso do sangue de Jesus está incluído nessa aliança. O Espírito Santo, como dom de Deus a nós, que veio nos habitar. Como você pode dizer que o Espírito Santo veio te batizar no corpo, veio habitar o seu interior, ele te enche, ele te capacita, e ele está fazendo uma obra tal em você que ele vai te conformar à imagem de Cristo Jesus. Com a segurança que você tem para tudo isto. E ele empenhou a sua palavra, e aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Paulo diz assim aos Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. Então Deus se colocou em aliança conosco. O que isso significa? O que é que isso implica? Deus se colocou em aliança conosco. Deus se colocou em aliança com você. E ele fez isto numa posição restrita.
Percebe? Irmãos, irmãs, abra o teu coração para você ouvir isto. Deus se colocou de forma restrita conosco nesta aliança. Essa não é uma aliança que abrange a tudo e a todos. Esta é a aliança que abrange todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Esta é uma aliança restrita aos salvos. E ela não é somente uma aliança restrita aos salvos, mas também Deus se restringiu nela para poder se relacionar conosco. Porque Deus é infinitamente maior do que nós. Deus é infinitamente mais poderoso. Nós nunca iremos conhecer toda a totalidade, toda a profundidade do poder de Deus, da grandeza de Deus e da glória de Deus. Como pode um Deus infinitamente maior, um Deus extraordinariamente transcendente, um Deus eterno, onipotente, se relacionar com pessoas como eu e você? Sabe quando isso é possível? Nunca. Isso jamais pode ser possível. Mas Ele quis, e a única maneira que eu e você temos ousadia para chamá-lo de Pai, com todo o sabor e teor e essência que essa palavra tem, é olhar para aquilo que significa uma aliança. Ele se colocou, Ele não nos chamou para fazer uma aliança, Ele desceu até nós, Ele veio no nosso caminho para fazer uma aliança conosco. Sabe o que nós temos? Debilidades, fracassos, morte, pecados, tudo que é oposto a Ele. Nós somos, em essência, opostos a Deus, em tudo. Então, como é possível Ele fazer aliança conosco? Nós somos uma antítese de Deus. Como é possível? Então, sabe o que Ele fez? Ele entrou em aliança conosco. Aí Ele se restringiu a nós nessa aliança. Ele pegou o seu Filho, aquele que sempre foi Deus com Deus, e o enviou pelo processo glorioso e misterioso da encarnação. E com este Filho, e neste Filho, Ele executou toda a sua justiça naquela cruz, quando o levou na cruz para morrer no nosso lugar, tomando o nosso lugar. E mais ainda, Ele não apenas fez do seu Filho um sacrifício, uma oferta pelo pecado, mas também fez dele o fiador desta aliança. Tudo que nós tínhamos que dar em troca para obtermos os benefícios e entrarmos nesta aliança, sabe o que Deus fez? Ele fez em Cristo. Tudo que eu e você tínhamos que dar, tudo que tínhamos que render, tudo que seria cobrado de nós, porque a aliança, ela tem que ser feita em duas partes, ou com duas pessoas. E nós temos que entrar com algo. O que nós entramos? O que nós tínhamos? Nós tínhamos os nossos pecados, nossas vergonhas, nossas misérias. Nós não podíamos exercer justiça, e nem tampouco chegar à altura de Deus. Sabe o que Deus fez? Esse Filho sem pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse Filho que não cometeu nenhum pecado, nele Deus derramou toda a sua ira, que era contra nós, por isso que Ele se tornou nossa propiciação. E nesse glorioso processo de redenção, Deus entrou em aliança conosco, mediante o seu Filho, mediante a morte do seu Filho. De forma que agora Deus toma, para a satisfação da sua justiça, o seu Filho, nesta morte, enquanto eu e você tomamos todas, mas todas as bênçãos contidas em Deus, passam a ser nossas. Isso é muito impressionante, porque agora Ele se restringe a nós nesta aliança. E agora nós o chamamos de Pai, e você sabe o que significa isso. Você compreende o peso desta palavra. Essa palavra tem uma conotação de uma experiência eterna.
Essa palavra tem um peso eterno na nossa vida. Essa palavra tem um peso glorioso no nosso dia a dia. É isso que o Senhor quer que você veja. Veja, irmão, se Deus não fizesse uma aliança conosco, Ele poderia agir de qualquer maneira. Ele podia nos salvar, como também Ele podia nos condenar. Percebe? Se Deus não tivesse entrado em aliança conosco, Ele podia agir conosco de qualquer maneira. Ele podia nos mandar para o inferno. Ele podia proceder comigo e com você de qualquer maneira. Ele não estava restrito a nada. Percebe isso? Se Ele não faz aliança com o homem, Ele não está limitado a nada. Ele vai fazer tudo o que Ele quiser e da maneira que Ele quiser, porque Ele não está restringido a nada. Agora você olhe para isso. O que significa essa frase? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que significa que no momento que Ele fez uma aliança com o homem, agora Ele está restrito a ela. Ele tem que cumprir os termos desta aliança. Ele tem que cumprir tudo aquilo que Ele determinou na aliança. E você quer ter uma ideia do que significa isto? Não é uma questão de graça, é uma questão de fidelidade. Veja, eu quero mostrar algo para você. Irmãos, irmãs, no que concerne a aliança de Deus, a maneira de Deus tratar conosco é segundo a sua fidelidade, não segundo sua graça. Guarde isso. Veja bem, no que concerne a aliança, o que está envolvido é a fidelidade de Deus e não sua graça. Porém, você tem que olhar algo muito especial, mas no tocante à disposição de Deus em se restringir e fazer uma aliança conosco, o que está em pauta não é sua fidelidade, é sua gloriosa graça. Quanto à aliança, é a fidelidade dele. Quanto à sua disposição de fazer a aliança, é a graça. Estão vendo? Que coisa impressionante. Então, o Senhor nos mostra a grandeza disso. E agora, Ele quer que eu e você vejamos o que implica tudo isso. Se Ele está restringido, Ele tem que cumprir o que Ele prometeu. Veja, em Isaías capítulo 55, permita-me colocar alguns textos, como que molduras de um quadro para a gente contemplar a beleza daquilo que o Senhor está pintando diante dos nossos olhos. Precisamos agarrar alguns textos para que nós estejamos seguros daquilo que o Senhor está falando a nós. Isaías 55, versículo 11 está assim. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não retornará para mim vazia, realizará o que me agradar e cumprirá aquilo para o que a enviei. Então Deus não pode se voltar contra a sua palavra. Um texto que vai ampliar o efeito dessa palavra, que está registrado nesse texto de Isaías 55, 11, está aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Quando o Senhor mostra para Jeremias aquela vara de amendoeira, aí ele diz assim, versículo 12, viste bem, porque eu velo, eu estou atento em cumprir a minha palavra. Agora, irmãos, se Ele está atento em cumprir sua palavra, se a sua palavra não voltará vazia, se nós podemos nos agarrar a isto, e se é por conta desta aliança que eu e você temos, liberdade de tocar nos elementos desta mesa, então é importante que saibamos de uma vez por todas, e reafirmamos isto mais uma vez, sobre as promessas que o Senhor nos deu nesta aliança. Vamos ver cada uma delas. Hebreus capítulo 8. A partir do versículo 6 está assim. Mas agora, Hebreus 8, 6. Mas agora, obteve Jesus um ministério mais excelente, tanto quanto é mediador
de uma aliança melhor. Então ele não é só o fiador, ele é também o mediador. Isto é, o mediador é aquele que se coloca no meio. Ele se colocou entre Deus e nós, como mediador da nova aliança. Havia muitos conflitos entre nós e Deus. Eram conflitos eternos. Eram conflitos que humanamente jamais poderiam ser solucionados. O problema entre nós e Deus era um problema sério, porque o nosso pecado feriu a santidade de Deus. O nosso pecado, o pecado adâmico, expôs a glória de Deus, a vergonha. Mas o que você pode tirar de lição disto? É que tudo aquilo que Adão praticou se tornou nossa vida. Nós nos tornamos pecadores por nascimento. E tudo aquilo que era pertinente a Adão se tornou pertinente a nós também. Assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, e o Senhor colocou a espada da sua justiça, impedindo que eles retornassem, assim também era impossível que nós pudéssemos entrar diante do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estávamos em estado de vergonha e de condenação eterna. Mas o Senhor Jesus se colocou entre nós e Deus. Você consegue visualizar aquele tempo da cruz, quando ele esteve pendurado entre os céus e a terra? Ele esteve pendurado entre os céus e a terra, porque ele é o nosso mediador. Ele estava entre Deus e nós. Ele não estava nem no céu e nem na terra. Ele estava entre os céus e a terra, porque ele é o nosso mediador. Então tome esta palavra, porque ela é muito importante. Ele é mediador de uma aliança melhor, estabelecida sobre promessas melhores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não se teria buscado lugar para a segunda, porque ela dependia da obediência do homem. Porque repreendendo-os diz, vede que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito. Você lembra quando o Senhor fez isso? Tem que voltar para Êxodo. E você vai ver que o Senhor fez uma promessa para eles. Quando o Senhor fez essa promessa, a promessa que o Senhor fez é que se eles andassem na sua palavra, significava que eles não podiam cair. Se eles caíssem, eles invalidariam a aliança do Senhor. Então aquela aliança mostra a incapacidade do homem. O homem não tem condições naturais de agradar a Deus. Somente uma pessoa viveu uma vida que agradou a Deus. Esta pessoa é o Filho de Deus. Agora veja o que Deus fez. Deus não apenas o colocou como o fiador desta aliança. Deus não apenas o colocou como mediador desta aliança. Deus o colocou como nossa vida, para que essa aliança tenha validade eterna diante de Deus. O que significa que nós, o próprio diabo, o próprio pecado, o próprio inferno, jamais poderá invalidar esta aliança, porque ela está baseada no testemunho do sangue de Cristo Jesus. E agora ele se tornou nossa vida. Não sou eu, não é você, não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Toda a nossa vida cristã é vivida em Cristo. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Cristo. Quando Ele olha para Cristo, sabe o que Ele vê? Você. Porque nossa vida e a vida de Cristo estão unidas de tal forma que nada poderá separar. Paulo chega a dizer, quem poderá me separar do amor de Cristo? Ele diz, nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos arrancar dele. Deus nos colocou de forma tal em Cristo que nada poderá nos tirar dele.
Glórias a Deus, porque nossa vida é vivida em Cristo. Esse é um grande mistério, irmãos. Grande mistério. O mais glorioso mistério que nós podemos imaginar. É como, de forma orgânica, Deus nos incluiu em seu Filho. Por isso que Paulo diz que Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, que significa que aonde Cristo está, nós também estamos. Mas você diz, eu não estou lá, mas a vida dele que está lá está aqui. Porque a vida dele é uma vida imanente. Essa vida vem e nos habita. E quando ela nos habita, e você pode tocar a realidade dela, você sente a esfera celeste dessa vida. A esfera celeste, a esfera exaltada, aonde essa vida está, é a vida, é a experiência que nós também desfrutamos. Que coisa maravilhosa. Que verdade impressionante é esta. Então, amados irmãos, ele diz, vem dias, diz o Senhor, que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito. Porque eles não permaneceram na minha aliança. Lembra do versículo 32 de Jeremias 31? Eles invalidaram a minha aliança. Esta é uma promessa que eu queria que você meditasse sobre ela. Eu e você não podemos invalidar essa aliança, porque não está baseada nos nossos atos. Essa aliança foi baseada nos atos de Cristo. Aí diz mais, porque esta é a aliança. Então, ele diz, esta é a aliança. Ele agora vai demonstrar qual é esta aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém, minhas leis na mente deles. Deus vai colocar e colocou suas leis na nossa mente. Veja que na antiga aliança, Deus deu a lei para eles em 2 tábuas. A primeira vez que Moisés desceu com as tábuas da aliança, o que ele viu? Ele viu o povo adorando aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele quebrou aquelas tábuas da aliança. Depois ele sobe novamente e volta com as tábuas da aliança. Então Deus mostrou para Moisés que era impossível o homem guardar a sua palavra. Mas agora, a palavra diz, a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, que Deus, Ele imprimiu na nossa mente as suas leis. Se você estuda aqueles 10 mandamentos vão revelar tudo aquilo que Deus é. Quando diz, não matarás, porque Deus é vida. Tudo que aquelas palavras da lei vão falar, vão revelar Deus. Não adulterarás, porque Deus é puro, porque Ele é santo. Então, queridos, tudo que vocês olharem ali, vocês vão ver o caráter de Deus. Então, o que significa Deus imprimir as leis na nossa mente? Quando você abre a epístola aos Romanos, no capítulo 8, você vê que no versículo 24, Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me separará do corpo desta morte? Embora é uma linguagem figurada, você sabe que ele está retratando nesse versículo 24, a incapacidade do homem de vencer o pecado. Porque o pecado, ele se tornou tão arraigado à natureza humana, de forma que na natureza humana o pecado está presente. Do pecado, nós temos que ser libertados. O problema nosso com o pecado é um problema de natureza. Quanto a essa natureza pecaminosa, nós temos que receber pelo tratamento da cruz a libertação. Mas quanto aos nossos pecados, Deus os perdoou todos na cruz do Calvário. Por isso se faz necessário o trabalho contínuo da cruz da nossa vida. Então, quando você lê o versículo 24, Paulo resume isso. Quem me separará do corpo, desta morte, deste pecado? Aí no versículo 25 ele diz, mas, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí quando ele entra o capítulo 8, ele diz, não há, capítulo 8, versículo 1 de Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei da condenação e da morte. Agora existe uma outra lei. Não é a lei que revelava a minha incapacidade, a tua incapacidade. Não a lei que o homem não foi capaz de cumpri-la. Agora Deus colocou uma outra lei. Ele colocou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora esta lei está dentro de nós. Esta lei é um princípio dentro de nós. Quando você peca, você não precisa ler no livro da lei onde foi que você pecou, porque você sabe que você pecou. Quando você peca, você sabe que você pecou. Mas a mesma lei que vai te mostrar onde você pecou, ela também tem um efeito para poder prover para você, na sua consciência, na sua mente, o poder do sangue de Cristo Jesus, para afirmar dentro de você, dentro da tua vida, o poder do sangue de Cristo Jesus, que te purifica de toda a iniquidade. É isso que te liberta da escravidão da culpa. É isso que te liberta da condenação da culpa. É isso que te liberta das acusações de Satanás. Por que que Satanás não tem poder de nos escravizar, de nos manter debaixo de uma escravidão de acusações? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que está na nossa mente, desperta a consciência no nosso espírito da eficácia do poder do sangue de Cristo Jesus. Não somente isso, ele diz: porém minhas leis na mente deles, e as inscreverei em seus corações. A palavra coração, no sentido bíblico, revela a sede da nossa personalidade e dos nossos afetos. A totalidade do nosso ser interior. É isso que fala o nosso coração. Porque agora nós temos a vida de Cristo habitando no nosso interior. A vida de Cristo está dentro, habitando o nosso interior. E não somente isso. Ele diz mais: e lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Olha esta verdade, olha a realidade dessa promessa. Agora Deus é o nosso Deus. O que significa que deve estar na nossa mente e deve estar incorporado em todo o nosso ser interior. Você sabe que debaixo de cada uma dessas frases existem uma realidade de coisas preciosas que nós passaríamos muito tempo ainda estudando. O que significa a lei de Deus na nossa mente, a lei de Deus no nosso coração. O que quer dizer Ele ser nosso Deus, Ele ser e nós sermos o seu povo. É justamente isso que se produz de experiência prática, de realidade da sua lei produzir em nosso interior. Quando essa lei é imprimida no nosso interior, a consequência é a realidade daquilo que Deus é para nós. Aí diz mais ainda, observe: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Por que podemos conhecê-lo? Por causa das suas leis na nossa mente, no nosso ser interior. Agora nós temos um conhecimento dele. Esse conhecimento não é intelectual, esse conhecimento é experimental. Estas realidades são realidades interiores. Estas realidades interiores, como bênção da nova aliança, é o que o povo de Israel não tinha. Eles não possuíam isto, mas nós possuímos hoje. Esta é uma verdade grandiosa. E eu e você só podemos ter certeza disto. Eu e você só podemos ter segurança quanto a isso, porque Deus colocou todas essas verdades na aliança, e Ele vela em cumprir a sua palavra. Tudo isso tem na nova aliança. É o conteúdo das promessas da nova aliança. Quanta riqueza existe em tudo isso. Saber que Deus não se lembra dos nossos pecados, desde que você os confessou. Em Provérbios, Salomão disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E quando você alcança misericórdia, Deus não se lembra mais dos seus pecados, dos nossos pecados.
Ele coloca todos no mar do esquecimento. Irmãos, que bênção é tudo isso. Nós não temos necessidade de sacrifícios. Nós não temos necessidade que anualmente o sumo sacerdote entre por nós além do véu. Porque o nosso Senhor, Ele não só entrou além do véu, como Ele rasgou o véu e abriu um caminho e diz que nós também podemos entrar além do véu. Porque agora a sua justiça se torna a nossa justiça. O que Deus quer falar para nós sobre tudo isso? Ele quer que nós agarremos a sua palavra e a sua fidelidade. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. A Ele seja toda glória nessa noite. A Ele seja todo louvor nessa noite. Por esta maravilhosa aliança que Ele fez conosco lá na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. I feel so safe with you. Acceptance in your voice. You whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend. You're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.